Glória ao nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Recline a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu peço agora a tua inspiração divina sobre a minha vida. Que eu diminua, Senhor, que eu desapareça aqui, mas que a minha boca seja apenas uma torneira, Senhor, onde a tua palavra vai sair, Senhor. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas fale aquilo somente que o Senhor quiser revelar aos seus filhos, Senhor. Ó Senhor, toca nos corações e que eles possam ouvir e guardar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Será que tem momentos que a gente vai para o deserto? Será que existem momentos que a gente passa por um deserto, né, irmão? Mas eu quero dizer para você que Deus é Deus do deserto, Deus do vale, Deus das montanhas, Deus dos montes. Deus é Deus em todos os lugares que você estiver passando. Se você estiver passando por um momento maravilhoso da sua vida, tenha certeza que Deus, que é maravilhoso, está lá. Se você está passando por um momento que você não tem paz, Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Ele é o Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso. E aqui, nós vemos, né, essa passagem tão conhecida quando Jesus vai ali a esse deserto para ser tentado. Como que a gente enfrenta os nossos desertos? Como a gente enfrenta os nossos vales? E aqui Jesus nos traz uma grande lição. Porque se a gente for ver um pouquinho mais para trás, Jesus tinha vindo do batismo, tinha acontecido algo maravilhoso, algo tremendo ali, em que o céu se abriu, o Espírito Santo apareceu ali em forma corpórea de uma pomba, e ele ouviu: esse é meu filho em que me comprazo. Foi um momento tão maravilhoso, e aqui diz a palavra do Senhor: e Jesus cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que esse é o segredo, cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque diz aqui: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus acabou de sair de um culto maravilhoso. Jesus saiu do poder ali. Jesus saiu da glória. E depois foi para o deserto. Foi para o deserto. E como que Jesus passou esses 40 dias no deserto? Cheio do Espírito Santo.
cheio da glória de Deus. Isso é a diferença. O deserto pode vir na sua vida, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você irá vencer todo e qualquer deserto da sua vida. Toda e qualquer situação da sua vida. E como que Jesus foi para lá? Jesus saiu daquele culto maravilhoso. E Jesus foi ali para ser tentado. E Jesus orou, jejuou e usou a palavra. E isso é um grande ensinamento para nós. Como que nós vencemos os desertos? Orando, jejuando e lendo a palavra. Cheios do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Aí você fala assim, mas era Jesus. Jesus. Mas eu quero dizer para você que ali Jesus estava como homem. Ali Jesus estava como eu e você, homem. Mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória de Deus. O que eu quero dizer para você é que você não é só cheio do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Você pode ser cheio e deve ser cheio do Espírito Santo de Deus na sua casa, no seu dia a dia, nos seus desertos. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus venceu pela palavra. E o diabo veio ali para tentar Jesus. E Jesus venceu com a palavra. Por isso que a palavra do Senhor diz, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Conheça a minha palavra. Porque você vai ter argumentos para guerrear as suas guerras e as suas batalhas, em nome de Jesus. Aleluia! Sempre que o diabo falava alguma coisa, porque o diabo também conhecia as escrituras, ele citava uma palavra, Jesus citava outra. Contra toda palavra de Satanás, Deus tinha uma palavra que ia contrária. E você tem que ter essa palavra para falar e profetizar quando as coisas acontecem, quando os desertos vêm na sua vida. Aleluia. Quem aqui já voou de avião, irmãos? Poucas pessoas, né? Então, para quem não sabe, quando você entra no avião, que você senta, a aeromoça ou a comissária de bordo, ela vem e começa a dar um monte de instruções. Ela fala, preste atenção, desse lado tem uma porta, desse outro lado tem uma porta na asa, tem uma porta, são, acho que 2, 4, 6 portas, não sei. Daí ela fala, aqui tem uma máscara assim, aí você tem que puxar, esticar, colocar, e ela vai mostrando. E você vai para cá, você vai para lá. Se apagar as luzes, tem luz no corredor, tem luz em cima. E ela vai fazendo gestos e falando para você tudo o que você tem que fazer. Aí, quando você está ali, você tem que prestar atenção no que está sendo falado. Irmãos, mas eu como era a primeira vez, eu ficava assim, meu Deus. Ai, eu olhava pela janela. E ela passou a instrução. E eu fui tudo bem, certo? Eu fui tudo bem. Na volta, ela faz a mesma coisa. E eu acho que tem gente que faz 20 anos que voa e toda vez... Acho que ninguém mais presta atenção no que ela está falando. Você pode sair pela porta. Puxa a máscara. Irmãos, mas quão preciosa é essa palavra. Aí quando começou a dar turbulência, eu falava, meu Deus, o que a mulher falou mesmo? Meu Deus. Irmãos, se o negócio caísse, eu não lembraria de mais nada que a mulher falou. Eu sei que falava que quando caísse, a poltrona ia flutuar. Se caísse no mar, né? Que alavanca que eu tinha que puxar quando a poltrona, eu não ia saber. Eu ia falar, como que faz aí? E a outra ia falar, também não sei, porque eu não prestei atenção.
no que estava sendo falado. Eu não entendi nada. Por quê? Eu estava tão entusiasmada com o que estava acontecendo ali, que eu tinha coisa mais importante para fazer, do que aquela mulher ficar falando assim, 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 lá, vai lá. A luz é aqui, o corredor é ali. Se o avião caísse, irmãos, aquilo que ela falou poderia ter me salvado. O que eu estou dizendo para você é que às vezes Deus está falando e se movimentando e nós não estamos nem aí para o que Ele está falando. A palavra do Senhor vem a nós, a direção. Eu sou o seu guia, a sua direção. Se eu falar assim, levanta a mão quem sabe o que pregou o sábado aqui. O que pregou domingo? Aí nós vamos para o deserto. Jesus usou a palavra. Talvez a palavra que falou aqui sábado, nessa semana você precisaria muito dela. E talvez nós não lembramos qual foi a palavra. Porque parece que é uma coisa monótona ou uma coisa. Mas Jesus venceu porque Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus sobre a vida dele. Jesus era humano, Jesus estava como humano ali. E sinalizando o que devemos fazer, para onde devemos ir, o que devemos fazer. Eu não prestei atenção em uma só palavra do que ela falou. Porque tinha coisas muito mais importantes lá fora para mim ver. Tinha muitas coisas muito mais importantes naquele momento para mim. Mas a palavra dela poderia ter salvado a minha vida e a vida de todos que estavam ali. Mas nós não entendemos nada, aleluia, que ela estava falando. Porque o que estava lá fora era muito mais bonito para mim. Quando Jesus foi ao deserto, Ele venceu pela palavra. Distrações nos levam a não saber como agir. Distrações na hora do deserto não vão fazer com que lembramos de como agir. As distrações nos tiram do nosso foco, que é Jesus Cristo. Não podemos fazer da palavra como se fosse uma coisa repetitiva. Toda vez a mesma coisa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é qualquer coisa. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele realmente é a vida. Se eu ouvir 1000 vezes, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Isso tem que ser real para mim. Isso tem que ser muito real para mim. Que Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Ele não é uma vida, Ele é a vida eterna em Jesus Cristo, aleluia. E Jesus saiu ali, daquele batismo tão maravilhoso. Diz lá em Marcos, não precisa abrir, 1:10. E logo saiu da água e viu os céus abertos e o Espírito como pomba que descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em que me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Aleluia! Olha a diferença quando você está cheio da presença de Deus, da glória de Deus. Quem já assistiu aquela série do Hulk, né? O David Banner. Eu não assisti aquela antiga, porque eu não era dessa época. Ele andava assim, ele era um homem bem... Daí ele ficava andando pelas cidades, quando iam descobrir que ele era o Hulk, ele ia embora. E ele andava assim. Só que quando ele se transformava, Hulk esmaga. O Hulk, aquele homem que entrava ali, né? De repente se transformava. E quando a gente vem no culto, muitas vezes a gente vira um Hulk espiritual. Aleluia, glória a Deus, o poder está sobre mim, a glória de Deus.
Eu sou o Hulk. Eu vou lutar todas as minhas guerras. Eu vou ser vencedor. Eu vou estar com Jesus. Porque no culto foi aquela bênção, aquele poder de Deus. E a gente anseia por outro culto. Mas quando termina o culto, a gente pega a mochila de novo. Na segunda-feira chega lá. Não, ainda tem um pouco do Hulk. Ninguém vai, o inimigo não zomba mais de mim. Eu estava na presença de Deus, eu estava lá na presença de Deus, na igreja, o poder se manifestou. Aí chega lá na casa, começa. As coisas vindo, as tempestades chegando, os desertos chegando. Ai, Senhor, não aguento mais. Eu não suporto mais isso, Jesus. Aí a gente de um Hulk vira o seu Madruga. Irmãos. A gente fala assim, tipo, porque isso penetra na sua cabeça. E a dona Florinda, ela vem e pá, pá, pá. E ele não reage mais. Ele não reage. E muitas vezes estamos assim. Saímos como Hulk e na segunda-feira já estamos como o seu Madruga, apanhando para lá e para cá. Apanhando da vida, apanhando do deserto, apanhando das dificuldades, apanhando de tudo que está acontecendo. E a gente não reage. Jesus foi para o deserto, ele foi com o jejum, a oração e a palavra. E isso pode te acompanhar, isso tem que te acompanhar. A palavra, o jejum, a oração. Porque a gente tem muito assim, ai, a glória de Deus aqui na igreja, a glória de Deus sobre mim aqui no templo. A glória de Deus sobre você na sua casa. Porque não é aqui que a presença de Deus está. A presença de Deus está em você. A presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus está sobre a sua vida. É você que carrega a presença de Deus. É você que carrega a glória de Deus sobre você. Aleluia! Você não tem que ficar apanhando. O inimigo foi derrotado na cruz do Calvário. O dia que Jesus estava lá na cruz, ele disse, está consumado. Satanás naquele dia, ele perdeu todo o poder que ele tinha. Porque o brado foi dado, tudo está consumado. Jesus disse, eu já venci. Você não tem que ser um derrotado mais. O Espírito Santo de Deus te fortalece. Aí quando estamos ali cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, e mesmo que o inimigo se levante, aí a pessoa já fica, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Irmãos, você não expulsa demônio, está amarrado. Você expulsa demônio pela palavra de Deus. Porque quando Jesus ali foi tentado, Jesus dizia a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize essa pedra que se transforma em pão. E Jesus respondendo disse, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Aí ele leva lá no pináculo e fala para Jesus, pula daí, que os anjos vão vir e te salvar. Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se o problema lá na sua casa é familiar, você fala, Senhor, está escrito, e eu creio, Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Está escrito que enquanto eu durmo, Deus me dá o sustento. Está escrito que o Senhor ordena aos anjos dele para me guardar e para me livrar de todo mal. Mas para você fazer isso, você tem que estar sobre essa autoridade de Deus sobre a sua vida. Você tem que sair daqui como Hulk, mas permanecer como Hulk. Não porque a força é sua, mas porque o poder vem de Deus. A glória sobre a sua vida vem de Deus. Nós temos que mortificar a carne. Uma coisa que eu gostei muito que a Yuri falou, que quando a gente se converte, quando ela se converteu, Deus a libertou da pornografia, Deus a libertou da sexualidade, Deus libertou ela de tanta coisa. E ela achou que para ela já estava bom, porque ela já tinha sido liberta. Ela já tinha recebido Jesus, ela tinha batizado, ela tinha feito tudo. E aí ela viu que ela tinha que abandonar a língua má. Ela tinha que abandonar a ira que estava dentro dela. E a gente às vezes está tantos anos na igreja e a gente acha que não precisa melhorar. Mas ela disse, eu não quero ficar na superfície, eu quero mergulhar, eu quero ir mais profundo. Tem gente que tem medo d'água, né? Que vai no mar ou na piscina e fica com a água aqui, ó, na canela. E você fala, vai mais profundo, é tão gostoso. E fica com a água só aqui, ó. A pastora, irmãos, não vou contar aqui. E fica lá. Molha só o pé. E dando um exemplo, ela podia mergulhar. Se você pega uma criança dessa e você fala para eles, vamos lá para o fundo. Se eu pegar o Luiz e falar assim, vamos Luiz lá comigo para o fundo, ele vai na hora. Vamos lá. Vamos lá, vamos mergulhar, vamos para o fundo. Por isso que Jesus fala, vocês têm que ser como criança. A gente não pode vir num culto, irmãos, e passar um culto inteiro sem derramar uma lágrima. A gente não pode mais ter um coração que não é quebrantado diante da presença de Deus. A gente não pode se acostumar a vir na igreja e não sentir nada. E voltar da mesma maneira que veio. Ter vergonha de erguer a mão. Ter vergonha de dar um aleluia, ter vergonha de dar um glória a Deus, ter vergonha de adorar a Deus, ter vergonha de fazer tanta coisa, e não tem vergonha de pecar. Nós temos que ter vergonha de pecar, nós temos que ter vergonha das coisas que temos feito, daquilo que temos nos tornado, disso nós temos que ter vergonha. Mas de adorar, de se entregar, de amar o Senhor, de ser meio louco, meio doido, de ir para mais fundo. Porque senão nós vamos viver um evangelho raso. Um evangelho que nós vamos ficar só pelo tornozelo. Ou podemos ir um pouquinho mais. Mas o que Deus tem para nós é um mergulho. Sabe quando você mergulha assim, ó. De ponta cabeça, no mais profundo, nas profundezas. Porque diz a palavra do Senhor, a profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Você acha que se você tem 20 anos de igreja, você já conheceu tudo que você tinha que conhecer de Jesus? Você acha que você já sabe tudo? A primeira coisa que nós temos que aprender. Jesus disse, ame ao próximo. Ame seu inimigo. Ame aquele que te persegue. Então nós vemos que nós não estamos mergulhando tão profundo como gostaríamos. Mas o Senhor nos chama a mergulhar com Ele. Oh, glória a Deus. Nós temos que entender que não é só aqui na igreja. Não é só aqui. Então a gente chega lá na porta. Agora vamos entrar na presença de Deus. Nós estamos entrando na presença de Deus. Realmente esse lugar é um lugar dedicado a Deus, que nós temos que ter reverência quando entramos aqui e tudo. Mas eu posso carregar essa presença amanhã, quando eu for lá na minha casa. Eu posso carregar essa presença depois da manhã. Eu posso carregar essa presença de Deus até sábado, domingo. Eu posso carregar essa presença quando eu entro no meu quarto e quando eu choro para Jesus e quando eu falo com Ele. E conto tudo que estou passando, as minhas agruras, as minhas aflições. Isso é mergulhar mais fundo.
não é só aqui. Nós somos cristãos quando ninguém está vendo, quando o pastor não está vendo. Quando estamos lá na nossa rua, no nosso ambiente de trabalho, aí é que nós somos e vamos provar que somos verdadeiros cristãos. Jesus estava lá no meio do deserto, mas mesmo assim ele orava, ele jejuava, ele falava da palavra. Jesus não tinha espectadores para olhar ali o que ele estava fazendo. Não tinha ninguém vendo. Mas ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava com comunhão com Deus. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, ninguém precisa. Mas Deus sim. Esse quer ver, Ele quer te conhecer, Ele quer que você mergulhe mais fundo, mais profundo. Mais e mais e mais e mais. Eu tenho buscado isso de Deus. Eu quero ir mais fundo, mais profundo, Deus, mais profundo. Porque se tem uma profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. A gente pode ficar assim. A gente pode ficar assim até Jesus voltar, sem ter mais experiência, sem ter mais ligações com Deus. A gente pode continuar assim e está tudo bem. Ou a gente pode ir mais fundo. A gente pode experimentar mais de Deus, de um relacionamento profundo, de uma intimidade de pai e filho, de uma intimidade de esposo e esposa. A pastora pregou aqui sobre a noiva. O noivo que prepara a noiva para encontrar com ela. Ele que aqui no mundo, né, as pessoas, o noivo não pode ver a noiva antes do casamento. Mas Jesus, Ele já está nos vendo. E já está nos limpando. E já está nos lavando. Porque diz que nós não vamos poder chegar diante dEle com rugas. Nós não vamos poder chegar diante dEle sujos. Nós não vamos poder chegar diante deles com as nossas vestes sujas. Mas o sangue de Jesus nos limpa. Nos purifica. Quem aqui é melhor que o outro? Quantas vezes nós já não ouvimos o que Deus estava dizendo, quando era um momento que nós precisávamos que o nosso avião ia cair, e a gente não lembrou nada do que Deus tinha falado. Mas Deus quer que nós voltemos a ouvir a sua voz, a termos um contato direto com Ele. E isso é individual de cada um. Uns podem ficar no mais raso, outro pode ir mais profundo, mais profundo, mais profundo. Isso vai partir de você. Deus, Ele está aberto. Quer vir? Vem. Vem. Que eu vou te mostrar coisas grandes, coisas maravilhosas. Coisas que você ainda não descobriu, coisas que você ainda não sabe. Coisas maravilhosas do reino, da glória, do poder de Deus. Dos milagres de Deus. E é isso que Deus quer revelar à sua igreja. E nós estamos ansiando pelo nosso noivo. Então Jesus foi para o deserto. Mas Ele foi cheio do Espírito Santo. Foi com a palavra. Foi com o jejum. Foi preparado. Então nós temos que estar preparados para os desertos das nossas vidas. Porque nós vamos cheio do Espírito Santo. E vamos lutar e vamos vencer pela palavra de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aplauda.